Justamente com a vitória maiúscula do Palmeiras lá na Argentina, em pleno Monumental de Núñez. Sejam todos bem-vindos ao canal Verdão News. Deixa eu te atualizar das últimas notícias do Palmeiras. Vamos reagir junto aqui à repercussão da grande vitória de 2-1 do Palmeiras para cima do River Plate, fora de casa, calando o Monumental, fazendo o primeiro tempo espetacular. Que joga bola o Gomes, hein, meus amigos? Tem estreia também como titular do Andreas Pereira, que deu assistência, Vitor Roque voltando a marcar, a imprensa se rende porque o Verdão tá jogando como música, meus amigos. Vamos conferir análise, comentários, tudo aqui pra vocês. Quero deixar os créditos aqui ao jogo aberto. Vamos conferir o que a Renato, Ronaldo, Cicinho e o Dracena vão falar aí da grande vitória pra cima, o baile pra cima dos argentinos. Bora conferir, deixa o seu like, hype o vídeo, compartilha nos grupos de WhatsApp e vamos. Ai, que esse time tem provocado estragos por aí. No final de semana teve um vareio de bola, viu, Ricardinho? E ontem, em pleno Monumental de Núñez, 2-1 para a equipe do Abel Ferreira, venceu o Gallardo nesse primeiro embate, mais de 80 mil pessoas, e o Verdão volta aqui para São Paulo em vantagem. Quando mais de 80 mil se reúnem num só lugar, é assim, um mar vermelho e branco, transmitindo uma confiança monumental. Es imposible que gane Palmeiras. 100.000 personas. No, hoy ganamos 3-0. Do lado palmeirense, cerca de 2.000 viajaram a Buenos Aires sob forte escolta da polícia até o palco do jogo, com esperança de vitória. Durante o caminho inteiro a polícia veio escoltando, a gente chegou aqui também com eles escoltando. E assim, depois de tanto sufoco para chegar até aqui, vocês vieram de onde? De São Paulo? Viemos de São Paulo. Não tem como perder hoje, né? Não, tem que ganhar. E vai sair gol do Vitor Roque, tá? Divididos entre tapumes e policiais, torcedores de River Plate e Palmeiras chegaram ao estádio. Mas uma fã especial dividia o próprio coração entre o lado argentino e o brasileiro. Quiero que pase River y de lo contrario, si no pasamos, estaría feliz porque sigue Palmeiras. Así que nada, hinchando por Palmeiras. Em campo, logo aos 5 minutos, Gustavo Gomes subiu sozinho e silenciou o Monumental. River completamente atordoado e amassado pelo Verdão, com Kelvin, o agora titular Andreas Pereira de falta e Lucas Evangelista na trave, outra de cabeça, até que a dupla implacável Flaco Roque apareceu. Vai ser gol do Vitor Roque, tá? Jogadaça do argentino pro Tigrinho só rolar pras redes. Verdão 2-0 ainda no primeiro tempo. Vitor Roque para o Verdão! Para a alegria do seu Jorge, que se infiltrou na torcida dos caras em plena Argentina. Não tinha mais ingresso na torcida do Palmeiras, né? Mas eu tô aqui a caráter, vou torcer quietinho. E se sair gol do Palmeiras, vou xingar. E se sair gol do River, eu vou fingir que tô comemorando, né? O River voltou aceso e por pouco não diminuiu com Driussi. Aí rolou reclamação de pênalti nesse lance. O Everton derrubou Montiel na área, só que no VAR viram um impedimento do argentino. Ou seja, amarelo para o Everton por uma falta que não podia ser marcada. Entendeu? E aos 43, os donos da casa diminuíram com o zagueiro Martínez Quarta. A bola desviou e matou o Everton. Nos acréscimos, Borja quase matou os palestrinos de frustração e por centímetros não cumpriu a lei do ex. Fim de jogo, River 1, Palmeiras 2, na primeira vitória da história palestrina no Monumental de Núñez. Muito difícil vencer aqui, sabemos que poucos times conseguem comandar assim como fizemos no primeiro tempo. Então agora descansar porque vai ser um jogo de volta muito difícil em casa. A gente sabe que o River é uma equipe muito forte e a gente tem que respeitar eles. Eles têm muita qualidade e a gente tem que trabalhar com muita humildade agora para fazer um segundo jogo igual esse. Um estádio absolutamente espetacular, torcida sempre a puxar do início ao fim, é muito difícil. Jogamos
não só contra o nosso rival, mas também contra o público, entre aspas. É claro que é uma vitória importante, mas não passa disso, a não ser um bom resultado aqui. Agora vamos ter que ter a segunda parte em nossa casa. Já o River conheceu apenas a terceira derrota no ano e saiu de campo aliviado com o gol marcado no fim. Estamos vivos porque há uma diferença de gol. Temos que corrigir claramente os erros que hemos cometido. Sorte do seu Jorge, que viu a 8ª vitória do invicto Palmeiras nessa Liberta infiltrado no inimigo. Um legítimo espião alviverde. Missão impossível. Quarta-feira que vem estamos lá, né? Aí pode gritar gol do Palmeiras. Aí, com certeza. Calma, Edu, você vai falar desse primeiro tempo espetacular do Palmeiras. Mas antes, o que é, Ronaldão? É uma correção aqui, menino, ó, na Band... Apresentado na primeira, mais conforto, mais tranquilidade para a volta. 2-0 seria lindo. Boa, Rona! Edu, que jogo foi esse? O 2-0 seria lindo, não é? Dava mais conforto, mais tranquilidade para a volta. Mas o futebol apresentado na primeira etapa, envolvente, concentrado, de muitas trocas e dinâmicas, foi incrível. Tem que valorizar isso. Valorizar demais, Renato. Uma vitória diante do River, com mais de 80 mil pessoas no estádio. É impressionante o que esse time vem fazendo. E mais uma vez o Abel nos surpreende, né, Renata? Coloca o Andréas Pereira em uma outra posição. Você pediu! A gente pediu, mas não ali. Mas ele foi e colocou. E para você ver como que ele analisou muito bem a equipe do River. Né? Como o River jogava com 3 zagueiros, ele ia povoar mais o meio de campo, jogando com 5. Então o que ele fez? Tirou um ponto e colocou mais o meio de campo para igualar. Então acho que o Abel analisou muito bem a equipe do River. E eu vou falar um negócio para você. Foi um dos melhores primeiros tempos que eu assisti do Palmeiras, Renato. Na temporada? Na temporada. Ele criou, marcou. Contra o Inter? Contra o Inter fez mais gol. Não, mas fez mais gol. Eu confesso que eu torci para que fosse 4-0 também. Eu falaria, não era só o Inter, mas não deu. Mas para onde que estava jogando, a Libertadores, na casa do adversário, eu acho que você chegar lá, impor um ritmo como o Palmeiras fez, eu acho que é muito difícil. Então temos que ressaltar sim. Agora, no segundo tempo, a gente entende que o River ia vir para cima do Palmeiras. Só que o Palmeiras, o que fez de bom no primeiro tempo, que ia ficar com a bola, no segundo tempo já não fez. Até porque o River pressionou, mas só que não teve tanta chance assim. Ficava rondando ali na grande área ali, mas só que não finalizava, Renato. Então, o que aconteceu? Tanto é que o gol sai de fora da área, porque todo mundo estava entrando para dentro da área. E ainda desvia no Piquerez. Então, porque todo mundo estava entrando dentro da área e ficava um espaço de fora da área. E por isso que acabou finalizando o jogador do River. Mas eu vejo que ainda está aberto. Eu não vou aqui falar que já está classificado pelo seu resultado. Bom. Até porque a gente sabe que em 2021 eu estava lá, ganhamos de 3-0 e aqui a gente teve uma dificuldade. Não, quanto foi aqui? Mas aquele jogo foi um aprendizado para o Abel. E eu espero que agora nesse jogo de quarta-feira, esses jogadores e o time do Palmeiras possam entrar da mesma forma, concentrado, ligado, porque se jogar assim, não tem para ninguém, Renato. Cicinho, de verdade, o Palmeiras fez uma primeira etapa de almanaque, aquela de manual, não é? E além disso, o Edu foi muito bem, povoou totalmente o meio-campo, ganhou esse setor que é o coração, não é, de um time. E quando era atacado, e não muito atacado pelo River, ele ainda fazia uma linha de 5 ali com o Felipe Anderson, protegendo muito bem a defesa. Exatamente. E o interessante do Abel, Renato, é assim, às vezes, se você analisa antes do jogo, você acha que ele está inventando, mas é algo que treina, né? Algo que treina, porque você vê um jogador recém-chegado como o Andréas, que é um jogador acima da média, joga num tipo de posição e rende muito. Então, assim, é um time que é sincronizado. E é difícil você bater um time desse. Porque os caras viram, você vê o Flaco Lopes, ele fez um movimento, deu um passe pro Vitor Roque, saiu na cara do gol. Então é um movimento, o normal era você meter a bola em diagonal. Então assim, é um entendimento do jogador e quando você tá sincronizado assim, é muito difícil jogar contra. Eu já falei aqui ontem e falo novamente, as duas melhores equipes é o Palmeiras e o Flamengo, então bater essas duas equipes é somente o São Paulo mesmo. Olha! Quanto você falou que seria o jogo ontem? Me fala aí, meu irmão. 3-0. O problema, né? Vai que eu acerto. Agora tem um detalhe. Ronaldão,
Nas duas partidas que o Palmeiras disputou recentemente contra o Inter e ontem, nas duas ele conseguiu gols rápidos. Contra o Inter, 3 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. E ontem, numa cobrança de escanteio do Andréas Pereira, o Gustavo Gomes, que jogou muito bem também na defesa, acabou abrindo o placar. Isso facilita também a continuidade do jogo. Na casa do adversário, com 80 mil pessoas, você abre o placar aos 5 minutos, é muito bom pro Palmeiras. E por isso que você é aquela pessoa maravilhosa que entende de futebol. Você entende obrigada, de futebol. eu gosto de futebol. Como ninguém, você entende como ninguém, sabe por quê? E esse falou que ele ia ser expulso. E esse Você secou, você expôs o Gustavo Gomes. Sequei, não falei nada. Nós dois. Foi só um palpite. Palpite! E foi o melhor Por isso que você é ainda, acima da média, Renan. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer com o Palmeiras? Já tá nítido. Quando ele não consegue fazer o gol, o que acontece? Ele se complica. Palmeiras, quando ele não consegue fazer o gol, vai pra cima, ele se complica. E aí a torcida começa a vaiar. E aí o River vai pra cima, faz 1 a 0. Você tá pensando já na semana que já vem? Já na volta. Já tá antevendo. Aí os caras, burro. Chora antes. Aí ele vai e mexe no time. Tira o Andrés. Aí perde o movimento de meio de campo. Porque ontem esse menino, além de bater bem na bola, porque o primeiro gol saiu uma batida espetacular na bola. Entrou jogando, bate bem na bola e o time bem postado no meio de campo. Só que você matou a charada do Palmeiras, Renata. Você tem que falar. Se não faz o gol, eu queria que o Inter tivesse matado a charada do Palmeiras. Porque isso aconteceu com o seu time, que o seu time foi lá pra cima, tomou um gol, tomou 1, 2, aí matou o jogo. Ontem tomou 1, tomou 2, aí não matou o jogo. O que aconteceu? No segundo tempo acaba a pilha, começa a baixar a adrenalina. Aliás, eu quero falar sobre vocês porque poderia ter sido marcado o pênalti do Everton, goleiro, não no foi? Montiel. Lógico que não. Não, na verdade é porque estava impedido. Então, aí o VAR foi lá, checou e viu o impedimento. E agora, o que eu adoro, aprovo, eu queria que isso acontecesse no Brasil. Quando o árbitro, ele volta do VAR e ele se manifesta publicamente, não tem aquela história, o que ele quis fazer, o que ele pensou, ele diz... Ele revela, só que ele deixou um gostinho ruim na boca dos torcedores do River. Boca não pode ser, né? Porque River e Boca não rival, dá certo, não é? Mas eles acharam que seria marcada a penalidade. Aí ele diz que foi pênalti, porém estava em impedimento. Então, ó, ele se manifesta. O Gallardo acabou ali, ele ficou desesperado. A época do Ronaldo, ele não saía com o joelho, ele saía com a sola. Com a sola do pé. Onde foi? Eu vou dar só uma dica. Mas se não estivesse impedido, seria pênalti. Eu não acho, Renato. Não. Porque ele tomou o amarelo. Aquela posição temeridade do goleiro de proteção. Tem que se proteger. Não tem como o goleiro vai sair com mas isso aí, o cara vem de encontro aí que tá malandragem. Aí que tá malandragem. E o Everton é um goleiro já experiente, tem que usar Everton. Aqui. E é muito bom. Então, a malandragem, irmão, você não pode bater no cara e ficar em pé. Onde já se viu? É pênalti, velho. Que pênalti? Pra mim é pênalti. Pra mim é pênalti. A malandragem é o seguinte, você vai, faz a proteção lá, levanta o cotovelo, o pé e vai pra cima do atacante e você cai junto, fica no chão, rola, fica 5 minutos ali, você não toma nem cartão, filho. A malandragem agora, se você bate no cara e fica em pé, é vermelho até, viu? Ó, daqui a pouquinho no debate, vamos voltar nesse lance, falar com mais calma sobre a partida inteira. Primeiro tempo perfeito do Palmeiras, segunda etapa, nem tanto. Meus amigos, temos também aqui um corte do Sport Center da ESPN Brasil. Quero deixar os créditos aqui na descrição. Bruno Vicari, grande palmeirense, está feliz da vida com a vitória do Verdão. Vamos conferir aqui o que os comentaristas trouxeram direto de informações, como está a repercussão da vitória do Palmeiras direto da Argentina. Bora conferir também. Fica até o final do vídeo para acompanhar as notícias do Verdão. Bora! Vilas Boas e André Dom conosco com muito das Copas. Tudo bem, Jailson? Tudo bem, bom dia, Bruno, bom dia, Dom. Experiência, né? Experiência. Bom dia, fã de esporte. Palmeiras ontem, né? A gente vai falar bastante, vamos falar do Galão também. Teve o Botafogo e Mirassol, sabia? É verdade. Teve o Botafogo e Mirassol no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar também, e óbvio, de São Paulo, Flamengo. Vambora. E aí, Donk, tudo bem? Tudo bom, Bruno, Jailson, fã de esporte. E que Botafogo e Mirassol, né? Que quase história desse jogo. 4-3, nossa, esse seria uma virada épica do Mirassol, que já escreve um grande Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar sobretudo da Libertadores e da Sul-Americana. Que vitória do Palmeiras, perto de eliminar o River pela terceira vez em 3 confrontos na história da Libertadores. Já tem o Rafael Marques direto do Maracanã e tem também a Marcela Rafael e o Eugênio Leal lá da Argentina, onde ontem o Palmeiras jogou então contra o River Plate. Experiência de Libertadores, sim, a torcida do River Plate fazendo uma grande festa, grande recebimento. Pena que só durou 5 minutos, Jailson. Um atropelo. Sério, o início do jogo
foi um atropelo do Palmeiras. Palmeiras passando por cima mesmo do River Plate, mesmo jogando fora de casa, o Andrés Pereira ali, né? Já com as suas credenciais, batida no segundo pau, Gustavo Gomes se livrou da marcação e conseguiu cabecear sozinho pro gol, sem precisar nem subir direito, né? E aí o Andrés Pereira também na falta, esse daí, hein? Joga futebol, hein? Nossa senhora. Ai do céu. E assim, voltou até a bola parada forte que não tinha desde a saída do Scarpa. Verdade. Não é? Verdade. Um bom ponto. O Andrés Pereira, inclusive, na última Premier League, foi o jogador que mais criou chances a partir de bolas paradas. Então, sério? Foi isoladamente. Foram 37, 8 a mais do que qualquer jogador. E tá aí a credencial, né? No primeiro gol, a combinação Flaco-Roque espetacular. O passe do Flaco, o Vitor Roque não tá nem olhando pra bola, mas ele sabe que ele vai pra lá. É o entendimento dos dois. E o primeiro tempo foi um amasso do Palmeiras. Poderia ter sido ainda mais. Me lembrou algum jogador que eu não sei quem é, cara. Esse passe do Flaco. Entendi. Não sei quem. O mais baixinho, né, Bruno? Talvez mais baixinho, Tá. Mas aí, no segundo tempo, o funil aconteceu. Bem que o Matheus Carreira avisou que tinha esse maldito desse funil, Jailson. Aconteceu e o River Plate mudou a formação tática, né? No intervalo, algo que a gente vai falar aqui. O Marcelo Galhardo tirou os 3 zagueiros, botou mais gente no meio, preencheu e o Quinteiro, né? Muito bem também no segundo tempo. O River Plate sai um pouco mais pro jogo, começa a encontrar buracos na defesa do Palmeiras e assusta e faz um gol lá no finalzinho. Um gol que, né, dá ali a esperança os torcedores argentinos, né, torcedores do River Plate, pro jogo da volta. Aí aquele lance onde ficou a discussão se era pênalti ou não, o impedimento já tinha sido ali verificado, o Everton ficou com o cartão amarelo, e aí a bola desvia praticamente no último minuto ali do tempo regulamentar, mas o River já era melhor também naquele segundo tempo. O torcedor do Palmeiras pode lamentar porque o gol é chorado, né? Aquele desvio que acaba enganando o Everton, mas pelo que o River produziu, mereceu esse gol. E assim, pra quem tá assistindo ali sem compromisso, acho que foi bom, né? Porque torna o jogo um pouco mais aberto. 2 a 0, acho que a situação ficaria muito complicada, apesar do último confronto entre essas duas equipes. Mas uma vitória extremamente merecida pelo que o Palmeiras fez nos 90 minutos, ainda que teve essa dificuldade na segunda etapa, depois da mudança do Galhardo. Acho que também é importante, a mudança para a linha de 4 fez o River crescer na segunda etapa. Quase que o Borja empata ali, né? A bola é desviada pelo Gustavo Gomes. A gente ouve os destaques, então, das duas equipes aqui no Sport Center. Olha, claro que é uma vitória importante, mas não passa disso, a não ser um bom resultado aqui. Agora vamos ter que ter a segunda parte em nossa casa, mas acho que fizemos uma primeira parte muito boa, quer em posse de bola, quer em oportunidades, bola no poste. Entramos muito bem. Na segunda parte o nosso adversário trocou de sistema, voltou a jogar num 4-4-2 diamante. Tivemos que sofrer um pouquinho e defender um pouquinho mais baixo, mas o futebol tem estas coisas. Para lembrar para todo mundo, enfrentamos um time que nos últimos tempos é um dos mais vencedores da Argentina, da América Latina, então um adversário também tem na frente, não é fácil jogar aqui. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, é um time muito qualificado como o River. A gente trabalhou muito bem durante a semana, a gente se preparou bem e é isso. Agora a gente tem que, com muita humildade, trabalhar bastante para fazer um segundo jogo igual a esse. A dupla que segue funcionando, Flaco-Roque. Então a gente teve ontem o gol do Vitor Roque e a assistência do Flaco. 2 finalizações do Flaco, uma do Vitor Roque, né, e o gol. As chances criadas pelo Flaco, olha só, 3 e 2 ações do Tigrinho na área rival. A gente vai então direto para a Argentina, porque o Dom que lembrou, tem sido assim. As noites contra o River têm sido inesquecíveis e importantes para os palmeirenses. Verdade. Não é, Donk? E de muita alegria. Então vamos lá, né, Marcela, Eugênio, porque eu quero saber aí entre os argentinos o que mais repercute. O amasso do Palmeiras no primeiro tempo ou a sobrevivência do River pro jogo de volta, hein, Marcela? Fala, Bruno, tudo bem? Bom dia para você, para o pessoal do estúdios, bom dia para os fãs de esportes, bom dia para o palmeirense que está sorrindo, afinal, mais uma vitória em cima do River Plate, um Monumental de Nunes lotado.
Olha, era um clima que deixava todo mundo arrepiado. Antes do jogo, fazendo o abre-jogo, eu falei, gente, olha o ambiente, olha o que está se criando aqui nesse Monumental de Nunes. Mais de 80 mil torcedores, mas realmente foi o recebimento que durou 5 minutos, depois ficou tudo muito silencioso no Monumental de Nunes. Os torcedores muito assustados, mas eu tenho certeza que o Galhardo estava assustado, que os jogadores também estavam assustados, porque o Palmeiras amassou, principalmente ali nos primeiros 30 minutos de jogo. O torcedor ficou quietinho, ficou tentando entender o que estava acontecendo. O que é que repercute mais aqui na Argentina? Estava dando uma olhada também na televisão, olhando os jornais, eles estão com a ideia, e argentino, né? Sempre com aquela esperança de calma, tá tudo aberto. Fizemos aquele gol no finalzinho e pelo que o River Plate mostrou no final do jogo, dá para jogar assim desde o começo, desde o primeiro tempo lá no Allianz Parque. Será que dá mesmo? Porque é claro que do outro lado o Abel Ferreira, que é um super técnico, também tá de olho e tá vendo o que aconteceu na segunda etapa e não dá para o Palmeiras apresentar o futebol que apresentou no segundo tempo. Estou ao lado do Eugênio Leal, estamos aqui na frente do Obelisco em Buenos Aires, estamos fazendo então a limpa, deixando tudo certinho para voltar para o Brasil. Bruno, tudo bem, Eugênio? Bom dia. Tudo bem, Marcelo. Bom dia para você, para o Bruno, Jailson, Donk, fãs de esportes. Tem muito de um duelo tático também nesse jogo, porque o Galhardo apronta uma novidade que não dá certo. Ele tinha testado, funcionou lá contra os Estudiantes, sim, só que aí o Abel viu, opa, como é que eu faço para enfrentar esse time com 3 zagueiros? Vou povoar mais o meio-campo. E aí ele traz, ao invés de colocar o Facundo Torres aberto, ele traz pela direita, só que entrando um pouco mais, que é um jogador mais de passe, é um jogador mais de meio do que de ataque, o Andrés Pereira. E o Palmeiras ganha esse primeiro tempo no meio de campo, gera situações em quantidade, faz os 2 gols, poderia ter feito mais 1 ou 2. Sim, Lucas Evangelista manda aquela bola na trave, que poderia ter dado 3-0 e aquela tranquilidade. E tem a bola na trave também de cabeça do Gustavo Gomes, né? No segundo já? No segundo tempo? Não, desculpa. A bola de cabeça do Lucas Evangelista, de cabeça na primeira trave. E a cabeçada do Gustavo Gomes foi pro gol. Mas teve bola chegando, chute do Kelvin. O tempo inteiro o Palmeiras ali, perto do gol. No segundo tempo muda. Quem muda é o River Plate. O River Plate muda com a entrada do craque deles, do camisa 10 deles, que é o Juanfer Quinteiro. E aí ele dá uma qualidade de passe no meio de campo, abre mão do terceiro zagueiro e aí passa a ganhar o meio. Aí vem o funil. Desencaixa, né? Desencaixa a marcação do Palmeiras e passa a ganhar o meio. E o Palmeiras protege esse funil. Como dizia o Matheus Carreira aqui anteontem, era importante, ou ontem, proteger essa área. Não dá liberdade para a equipe do River Plate trabalhar dentro da sua área. Só que protegeu tanto atrás, baixou tanto a marcação, que deu espaço na entrada da área. Então eu acho que a falha do M no lance do gol não é que a bola desviou nele, é que ele devia ter saído para bloquear o chute do Martínez Quarta. Ele fica dentro da área. Ele espera a bola ali com medo de um passe, de um cruzamento, e aí vem o chute, desvia nele e sai o gol. Acho que a sensação, para responder o que o Bruno perguntou, é assim, do torcedor do River Plate. Podia ter sido pior, estamos vivos ainda. É isso que os jornalistas locais também estão falando. É a história do estão vivo, calma, fizemos um gol e foi realmente no final da partida o que dá aquele ânimo pro primeiro tempo já aí no Allianz Parque. Agora, outra coisa que chama muita atenção é a maior trollagem do futebol brasileiro, aliás, do futebol mundial já visto, que foi o árbitro primeiro falando que existia uma infração e aí o torcedor, 80 mil torcedores vibrando no Monumental de Nunes, mas estava impedido. E aí todo mundo murcha novamente. Só que se tivesse essa infração, Renata Ruel disse que não foi pênalti, nossos analistas também falaram que não foi pênalti. Se tivesse realmente marcado, se não tivesse impedido, poderia ter saído com um empate se por acaso o River Plate tivesse feito o gol. Bruno. A gente até viu ali, né, a imagem do momento e as imagens que tem do Borja, né? O Borja tá até agora sem entender o que aconteceu. O Quinteiro beijando a bola para bater o pênalti. Exato. Ficou muito essa discussão e chamou bem a atenção ali. A minha, impressão é que o VAR chamou para avaliar se era expulsão ou não do Everton. Porque é a única coisa que faz sentido ali. Por que o VAR chamaria se já estava impedido? Eu tô nessa... Eu só consigo entender o VAR ter acionado por isso. Porque para amarelo não tem cartão. Eu tô nessa discussão desde ontem com os amigos. Desde da hora que aconteceu o lance, que eles falam que é a situação recorrente do Everton sair com o joelho assim, da área, não entendem como joelho de proteção e entendem que era para ser pênalti, né? Antes da questão da polêmica do impedimento. Então acho que o VAR só aciona o árbitro de campo por entender que poderia ser um cartão vermelho por ser uma agressão.
Sim. E o árbitro de campo não entendeu assim. Assim, tentando entender, tentando pensar numa possibilidade. Se ele entendeu como o jogador do River não toca na bola, talvez para o lance ser um impedimento de interpretação, porque ele ainda não tinha tocado na bola. Então, o quanto que ele influenciou a ação do Everton, não. Então, ele é chamado para interpretar se o impedimento... Teve isso no Botafogo e Mirassol também. Então acho que também seria uma possibilidade, porque a checagem foi mostrada como para pênalti, né? Não para cartão vermelho. Exatamente, não foi para cartão não, cara. Então acho que foi como um impedimento... Eles foram para ver como pênalti. Não, você estava impedido? Então, ele estava impedido, mas a questão é se interpreta se ele participa ou não, porque ele não tinha tocado na bola. A ação do Everton, o toque, o contato é antes do jogador do River tocar a bola. Então a impressão que eu tenho é que eles checam um impedimento baseado na interpretação do impedimento. Depois. Então acho que essa é a impressão que eu tenho. Ia ser pênalti. Meu amigão, não marca o pênalti não, porque estava impedido depois da decisão, provavelmente, de marcar o pênalti. É isso aí, vamos dar uma olhada em mais notícias. Vamos comentar aqui sobre uma matéria, né, do GE, falando aí sobre a estreia de titular, né, do Andreas Pereira. Brilha na estreia como titular no Palmeiras e mostra credenciais na bola parada. Meio-campista fez bom jogo contra o River e chamou atenção pela pontaria com uma assistência, um escanteio que gerou a bola na trave, além de uma falta perigosa. Então, grandes chances aí, né, interferências diretas para gol e assistência. Então, cara, baita estreia como titular. Escalação de Andreas Pereira como titular na vitória do Palmeiras por 2-1 contra o River na Argentina nesta quarta-feira pelas quartas de finais da Libertadores. Deu uma amostra de como o jogador pode qualificar a equipe de Abel Ferreira, atuando como meio armador no lugar do Maurício, que vinha sendo titular na função desde a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Andreas sobressaiu e apresentou credenciais para que pode ser fundamentais para o Verdão a começar pela bola parada. Foram necessários apenas 5 minutos para o meia bater um escanteio e colocar a bola na cabeça de Gustavo Gomes para que ele abrisse o placar. Minutos antes foi a vez levantar a bola para Lucas Evangelista, que acertou a trave. Aspas aí para o Andreas: a gente tem muitos jogadores de qualidade para atacar a bola, então para mim fica mais fácil, é só colocar a bola na área e eles vão fazer o resto, respondeu aí o Andreas, né? Então é isso aí, meus amigos, baita apresentação do Andreas Pereira, né? Então destacou aí bastante, né, a força do Verdão, a força do ataque, que facilitou aí o seu trabalho, né, nas suas assistências e nas suas ações para o jogo. É isso, meus amigos, cara. Além aí, principalmente do Gustavo Gomes, na minha opinião, ser o melhor em campo, mas tem que ressaltar, cara, assim, uma adaptação muito rápida, você chegar no Monumental, não sentir o peso, já chegar logo, dando assistência, né, cara, jogando demais, né, criando várias oportunidades de gol. Sim, meus amigos, pode sim, né, pode sim tomar a vaga aí e ser titular no time do Palmeiras nas próximas partidas. Eu acho que o Abel Ferreira provavelmente deve dar uma sequência aí para o Andreas. O que você acha disso? Acha que o Andreas merece aí a continuidade como titularidade? Eu acho que sim, acho que a maioria da torcida do Verdão está concordando comigo e provavelmente deve ser o titular aí na próxima partida do Verdão. Comente o que você achou do vídeo, se inscreva, meu muito obrigado por assistir o vídeo, ative o sininho, porque a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do Verdão. Forte abraço, vou ficando por aqui e eu fui!